O filme começa com uma família se mudando para sua nova casa em uma pequena cidade perto de Boston. A família consiste em um casal, Lewis e Raquel, sua filha Ellie e seu filho Gage. Eles também têm um gato chamado Chart, que é o favorito de Ellie. Acontece que eles moraram anteriormente em Chicago e se mudaram para cá depois que Lewis aceitou um emprego como médico local enquanto explorava seu novo lugar. Ellie brinca em um balanço próximo e quase se machuca quando os pais correm para ver como ela está. Gage corre para o meio da estrada, onde um caminhão se aproxima. O menino quase é atingido, mas um velho chamado Jude chega bem a tempo de salvá-lo. O casal agradece profusamente e o homem se apresenta como seu novo vizinho. Ele os alerta para serem cautelosos porque muitos caminhões passam por essa estrada todos os dias. Na manhã seguinte, o casal contrata uma mulher local chamada Missy para ajudar nas tarefas domésticas. Ela é uma mulher solteira, sem filhos e sofre de câncer de estômago. Então, naturalmente, eles a colocaram para fazer trabalho manual. Mais tarde, Jude leva a família para visitar um local próximo, que é um cemitério de animais de estimação. Ele revela que é aqui que as crianças da cidade enterram seus animais de estimação mortos, principalmente cães e gatos mortos por caminhões na estrada. Ele também mostra onde seu velho cachorro, Spot, está enterrado. Raquel fica perturbada ao ouvir isso, mas Jude insiste que eles devem ensinar às crianças o conceito de morte. Obrigado, estranho que viveu as duas guerras mundiais. À noite, Ellie se aproxima do pai e fica muito preocupada com a possibilidade de Chart morrer. Porém, Louis a conforta dizendo que o gato viverá uma vida longa e que nada de ruim acontecerá com ele. Isso deixa a menina um pouco aliviada e ela abraça carinhosamente o pai. No dia seguinte, Louis chega para seu primeiro dia de trabalho, onde um jovem chamado Pascal é levado até ele para tratamento. Acontece que ele foi atropelado por um caminhão, porque ninguém nesta cidade olha para os dois lados e perdeu muito sangue no processo. Ele já não está respirando e não há chance de reanimação, mas Louis faz de tudo para ajudar. No final, Pascal sucumbe aos ferimentos, o que deixa Louis muito chateado. Mas momentos depois, ele ressuscita e chama Louis pelo nome. Pascal também diz que virá buscá-lo, antes de fechar os olhos novamente. Mais tarde naquela noite, enquanto Louis está na cama, o fantasma de Pascal aparece e o convida a segui-lo. O médico certamente está assustado, mas acredita que é apenas um sonho e começa a seguir o homem. Eles logo chegam ao cemitério de animais de estimação, onde Pascal manifesta seu desejo de ajudar Louis, pois ele tentou salvar sua vida. Ele então aponta para o fundo do cemitério e diz para ele não ir lá. Antes que Louis possa descobrir o que está acontecendo, Pascal de repente flutua no ar e desaparece. A cena então corta para Louis na cama na manhã seguinte. Ele acredita que o que aconteceu foi um pesadelo e se sente aliviado. Porém, ao levantar os lençóis, fica horrorizado ao descobrir que seus pés estão cobertos de lama. Ou aquele pesadelo foi real, pensa ele, ou caguei na cama de novo. Depois de algum tempo, Raquel e as crianças se preparam para partir para Chicago, pois planejam passar o dia de ação de graças com os pais. Ela convida Louis para se juntar a eles, mas como seu pai o odeia, ele recusa e opta por ficar em casa. Pouco depois de saírem, Louis recebe uma ligação de Jude, informando que há um gato morto em seu gramado. Louis corre e logo se depara com o corpo sem vida de Chart. Parece que o pobre animal foi atropelado e morto por um caminhão. Louis sente pena de seu querido gato, mas está mais preocupado em como explicar isso para sua filha. Depois disso, os dois homens partiram para enterrar Chart. Porém, ao chegarem ao cemitério de animais de estimação, Jude diz a Louis para continuar andando, pois eles precisam ir mais longe. Este é o mesmo lugar que Pascal o advertiu para não ir. Eles escalam uma pequena montanha rochosa e chegam a um local misterioso, com pedras empilhadas em um padrão geométrico. Jude explica que este é o cemitério do índio nativo e o instrui a enterrar o gato aqui. Ele não ajuda Louis, afirmando que todos deveriam enterrar seus próprios mortos. Mais tarde, quando eles voltam para casa, Jude instrui Louis a não contar a ninguém o que aconteceu hoje. No dia seguinte, enquanto limpava a garagem, Louis fica surpreso ao ver Chart. Ele convida o gato com um pouco de comida, mas percebe que a igreja tem um cheiro horrível. Ele então tenta acariciá-lo, mas o gato reage agressivamente e coça suas bochechas antes de fugir. Confuso, Louis vai ao encontro de Jude e conta o que aconteceu. Ele sugere que o gato pode estar vivo quando foi enterrado, mas Jude não pensa assim. O velho explica que quando criança enterrou seu cachorro Spot exatamente no mesmo terreno, a conselho de um homem. No dia seguinte, Spot voltou, mas estava muito agressivo e não era o mesmo de antes. Jude admite com tristeza que não teve escolha a não ser matar seu querido cachorro e enterrá-lo no cemitério de animais de estimação. Ele simplesmente sugeriu essa ideia, porque acredita que Ellie não está pronta para que seu amado animal de estimação morra tão cedo. Louis fica chocado com a revelação e pergunta se enterraram pessoas lá, mas Jude diz veementemente que não. À noite, Louis está tomando banho quando Chart deixa cair um rato morto em sua banheira. Isso o deixa muito irritado e ele expulsa o gato.
No dia seguinte, ele vai ao aeroporto buscar a família. Eli corre até ele e imediatamente pergunta se Chart está bem. Ela explica que sonhou com Chart sendo atropelado por um carro e enterrado no cemitério de animais de estimação. Louis garante que foi apenas um sonho bobo e que o gato está bem. Quando eles chegam em casa, Eli não percebe nada de incomum no gato além de seu mau cheiro. Dias depois, sua empregada Missy é vista escrevendo um bilhete afirmando que não aguenta mais a doença e decidiu acabar com seu sofrimento. Ela então vai para o porão e se desfaz. A cena corta para o funeral dela, onde Louis e seus filhos estão presentes junto com Judy. Quando o velho pergunta sobre Raquel, Eli responde que ela está vomitando e ficando na cama desde que Missy faleceu. Mais tarde, em casa, Louis vai consolar a esposa, que parece abalada. Ela se abre com ele sobre um acontecimento traumático de sua infância. Raquel revela que quando tinha 8 anos ela tinha uma irmã mais velha chamada Zelda que tinha uma doença na coluna. Zelda estava muito doente e começou a parecer monstruosa nos últimos dias. Todos em sua família estavam esperando que ela morresse para que pudessem se livrar de seu fardo. Raquel então confessa que um dia, quando seus pais estavam fora, Elda teve uma convulsão e faleceu. Ela diz que se sente culpada porque riu depois que a irmã morreu. Ao ouvir isso, Louis a consola e garante que não é culpa dela. Ele critica os pais dela por deixarem uma criança de 8 anos para cuidar de uma pessoa doente e possivelmente louca. O filme corta para alguns meses depois, e todos seguiram em frente com o falecimento de Missy. Atualmente, a família convidou Judy para jantar com eles no jardim e eles estão se divertindo juntos. Enquanto isso, Gage está brincando com uma pipa próxima quando acidentalmente deixa cair o carretel que começa a soprar com o vento. O garotinho corre atrás da pipa e acaba no meio da estrada. Ao mesmo tempo, um caminhão acelera em sua direção, o que os pais percebem. Louis faz uma tentativa desesperada de salvar seu filho, mas tropeça e cai. Como resultado, o pobre menino é tragicamente atropelado e morto. Talvez o limite de velocidade nessas estradas devesse ser inferior a 400 milhas por hora. Somos então levados ao funeral de Gage, onde todos ficam arrasados e aos prantos. O pai de Raquel, que nunca aceitou a decisão dela de se casar com Louis, começa a repreendê-lo. Ele acusa Louis de ser descuidado e deixar seu filho morrer. Uma coisa leva a outra e eles começam a brigar na funerária. Eles até derrubam o caixão no chão, mas antes que possam causar mais danos, Raquel intervém e os acalma. Naquela noite, Judy tem um mau pressentimento e vai até Louis. Ele sabe que o pai desesperado pretende ressuscitar o filho enterrando-o no cemitério dos índios. Judy admite ter mentido antes e revela que pessoas já foram enterradas lá. Ele então começa a contar a história de Tim Batterman, que morreu no final da Segunda Guerra Mundial. Seu pai, de coração partido, enterrou em solo indígena e o menino voltou no dia seguinte, como esperado. No entanto, Tim não era mais a mesma pessoa e evoluiu para um monstro canibal. Ele começou a atacar pessoas e causar terror na cidade. Um dia, Judy e seus amigos incendiaram a casa com Tim dentro, mas ele também conteve o pai e ambos morreram no incidente. Judy então avisa Louis que às vezes a morte é melhor e o incentiva a seguir em frente com esse incidente. No dia seguinte, Raquel e Eli decidem ir para Chicago para ficar com os pais dela. Raquel convida Louis para vir, mas ele promete visitá-lo em alguns dias. Mais tarde, a menina informa a mãe que está com um mau pressentimento. Ela descreve ter tido um pesadelo com seu pai, Judy, e uma pessoa chamada Pascal. No entanto, Raquel não parece prestar muita atenção às suas palavras. Naquela noite, Louis reúne algumas ferramentas e visita o cemitério onde seu filho está enterrado. Ele desenterra o corpo de Gage e o abraça em lágrimas, pedindo desculpas por não ter conseguido salvá-lo. Só então aparece o fantasma de Pascal, alertando-o para não ir até lá porque a terra está amaldiçoada. No entanto, Louis responde que se Gage for como Tim, ele o matará e ninguém saberá. Enquanto isso, em Chicago, Eli acorda de um sonho e informa a mãe que alguém chamado Pascal falou com ela. Ela explica que ele avisou que papai iria fazer algo ruim. Quando Raquel pergunta se Pascal é um monstro, Eli diz que ele é um bom fantasma, tentando avisá-los. Ao ouvir isso, Raquel fica preocupada e liga para Louis, mas ninguém atende em casa. Sally então liga para Judy para perguntar se o marido dela está com ele, mas ele responde negativamente. Isso deixa Raquel inquieta e ela decide voltar para casa imediatamente. Enquanto isso, Louis finalmente enterrou seu filho em terras indígenas. Ele então volta para casa, vai direto para a cama e adormece. Pouco depois, o pequeno Gage volta para casa e entra no quarto do pai, onde rouba um bisturi de sua pasta. Enquanto isso, Judy percebe as luzes acesas na casa de Louis e acredita que ele voltou para casa. Ele decide falar com ele, mas então percebe pequenas pegadas que levam até sua própria casa. Judy então entra e ouve a voz de Gage, pedindo-lhe para brincar de esconde-esconde. O velho rapidamente descobre o que está acontecendo, então pega uma faca e incentiva o menino a ir até ele. Ele logo ouve risadas debaixo da cama e se abaixa para pegar Gage. Neste momento, Chart aparece do nada e o distrai.
Gage aproveita a situação e rapidamente corta a perna de Jude. Ele então abre a boca do pobre homem com o bisturi antes de morder sua garganta e matá-lo. O livro faz isso muito melhor. Na próxima cena, Raquel chega na cidade e vai direto para a casa de Jude. Ela grita o nome dele na porta da frente, mas ninguém atende. Raquel então entra e tem uma breve visão de sua falecida irmã Zelda, que ameaça torcer a coluna. Momentos depois, a visão desaparece e Gage aparece, alegando ter algo para ela. Tenho algo para sua bunda, mamãe. Ele então mostra a ela o bisturi, mas Raquel fica muito emocionada ao ver seu filho. Ela o abraça com carinho, mas o menino satânico acaba esfaqueando e assassinando a mãe. Na manhã seguinte, Lewis acorda e percebe pequenas pegadas na casa. Ele fica muito feliz, pensando que seu filho finalmente voltou para casa. Pouco depois, ele recebe um telefonema do sogro, que pergunta se Raquel chegou em segurança. Lewis afirma nervosamente que está tudo bem e desliga, mas o telefone toca novamente. Desta vez é Gage quem o convida para ir à casa de Jude para brincar de esconde-esconde. O menino afirma que primeiro brincou com Jude, depois com a mãe e agora finalmente chegou a hora de brincar com o pai. Ao ouvir isso, Lewis percebe que seu filho machucou os dois, então decide agir. Ele prepara algumas injeções de morfina e vai para a casa ao lado. Primeiro, ele atrai Chart com um bife cru antes de injetar veneno nele, porque o gato deveria ser prioridade agora. Ele então vai até a casa de Jude e começa a procurar seu filho. Lewis logo descobre o cadáver do velho debaixo da cama, o que o deixa horrorizado. Ao sair da sala, o cadáver de Raquel cai repentinamente sobre ele, pendurado pelo pescoço. Antes que Lewis possa processar isso, Gage aparece com uma risada demoníaca. Os dois então se envolvem em uma briga brutal, com Gage mordendo repetidamente seu pai e ferindo-o com o bisturi. Isso não é assustador. Isso não é nada assustador. Mas no final, Lewis domina o menino e injeta morfina nele. Depois disso, ele ateia fogo na casa de Jude e a deixa queimar. Quando ele carrega o corpo de Raquel para fora, Pascal reaparece e o avisa para não piorar a situação. Mas o idiota, Lewis, insiste que esperou muito tempo com Gage e que desta vez vai funcionar porque Raquel morreu recentemente. Ele então a leva para o solo indígena e a enterra. Na cena final, Lewis volta para casa e aguarda o retorno da esposa. Raquel finalmente passa pela porta da cozinha à meia-noite e o chama de querido. Ela está coberta de sangue e perdeu um olho devido à mordida de Gage. Lewis fica muito feliz em vê-la e eles começam a se beijar. Mas momentos depois, ela pega a faca da mesa e o esfaqueia. O filme chega a um final arrepiante quando ouvimos Lewis gritando de dor.